Jesus, a maior mentira da Bíblia. Durante séculos, o nome de Jesus foi reverenciado como o pilar central do cristianismo, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. Mas e se tudo isso não passasse de uma construção teológica cuidadosamente elaborada? E se a figura de Jesus, tal como apresentada nas Escrituras, fosse na verdade a maior invenção da Bíblia? Nesta investigação ousada e desconcertante, vamos explorar as evidências históricas, as influências mitológicas, pré-cristãs e as contradições internas que cercam a narrativa de Jesus. Vamos questionar o que foi ensinado como verdade absoluta e analisar se a imagem do Cristo não passa de uma colcha de retalhos de crenças antigas, reformuladas para atender interesses religiosos e políticos. Prepare-se para confrontar a possibilidade incômoda de que aquilo que milhões tomam como fé inabalável talvez seja apenas mais uma mentira cuidadosamente contada. Antes de começar, antes de mais nada, é fundamental esclarecer algo. Não estou aqui para atacar a fé de ninguém. Esta reflexão não é um ataque pessoal, mas um convite à investigação. O objetivo aqui é simples: apresentar os fatos. Por mais desconfortáveis ou desafiadores que possam ser, é importante lembrar que a Bíblia que temos hoje não é a Bíblia original. Ela passou por incontáveis traduções, edições, cortes e adaptações ao longo dos séculos. Diversos livros foram excluídos, outros foram modificados, e muita coisa foi moldada conforme os interesses políticos e religiosos da época. O que muitos leem hoje como palavra divina já foi, muitas vezes, palavra de imperadores, concílios e teólogos com objetivos muito humanos. E isso nos leva à figura central do cristianismo: Jesus. A pergunta que incomoda, mas precisa ser feita, é: e se o Jesus descrito na Bíblia nunca tivesse existido da forma como é contado? Mais do que isso, e se essa figura tivesse sido criada por Roma, não como expressão divina, mas como um projeto político? O Império Romano enfrentava intensas divisões internas, revoltas, conflitos religiosos, tensões culturais e uma multiplicidade de deuses e cultos. Para controlar e unificar o império, era necessário algo mais poderoso do que a espada, uma narrativa que unisse as massas. E é nesse contexto que surge um Salvador, que fala de paz, obediência, humildade e amor ao próximo, todos valores que, curiosamente, reforçam a ordem e a autoridade imperial. A construção dessa figura, inspirada em mitologias anteriores como Horus no Egito, Mitra na Pérsia ou Krishna na Índia, não foi feita do dia para a noite. Ela foi sendo montada cuidadosamente, ganhando corpo e autoridade com o tempo, até se tornar a religião oficial do Império Romano sob Constantino, no século IV. A pergunta que fica é: estamos falando de um ser divino, enviado dos céus, ou de um personagem criado por homens poderosos para manter o controle aqui na Terra? A partir daqui, mergulharemos mais fundo nessa investigação. Não com preconceito, mas com coragem. Porque questionar não é blasfêmia, é despertar. Roma, o Império e a criação de um Salvador. Durante os primeiros séculos da Era Comum, Roma estava longe de ser um império pacífico e estável. As constantes rebeliões, principalmente nas regiões dominadas do Oriente Médio, como a Judéia, e o choque entre culturas diversas, tornavam cada vez mais difícil manter o domínio sobre todos os povos. Os deuses tradicionais de Roma já não falavam a alma das províncias orientais. Era preciso algo novo, algo que unisse as multidões sob uma mesma fé, mas que também garantisse a submissão ao poder imperial. É nesse cenário que muitos estudiosos sugerem que nasceu a figura de Jesus, Cristo, não um personagem adaptado, em grande parte de mitos anteriores, remodelado para servir a uma nova narrativa. Diversas divindades do mundo antigo já apresentavam elementos semelhantes. Horus, Egito, nascido de uma virgem, teve 12 discípulos, realizou milagres, foi traído, morto e ressuscitou. Mitra, Pérsia, Roma, nasceu em 25 de dezembro, foi adorado por pastores, celebrou uma última ceia e prometeu a salvação eterna. Krishna, Índia, nasceu de uma virgem, foi perseguido por um rei tirano, fez milagres e morreu em sacrifício. Esses arquétipos estavam profundamente enraizados nas culturas antigas. O que Roma fez foi pegar esses elementos familiares ao povo, adaptá-los a um novo contexto e apresentá-los como a verdade única, sob uma autoridade centralizada, a Igreja.
Quando o imperador Constantino percebeu o potencial unificador da nova fé cristã, legalizou o cristianismo em 313 d.C. com o Edito de Milão. Menos de um século depois, ele já era a religião oficial do império, mas essa oficialização não foi movida por fé, e sim por estratégia política. Constantino precisava de uma religião que servisse como instrumento de poder, a mensagem de amor, perdão e submissão a uma autoridade divina, representada na terra por reis e imperadores, era perfeita para isso. Jesus, nesse contexto, não era um salvador divino, mas um personagem ideal para controlar corações e mentes. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi o marco dessa construção. Ali, foi decidido o que deveria ou não ser acreditado sobre Jesus. Livros foram excluídos, evangelhos rejeitados, ideias combatidas. E só sobreviveu aquilo que servia ao interesse romano: evangelhos contraditórios e a falta de registros históricos. Se Jesus realmente foi o personagem central e milagroso que a Bíblia descreve, curando doentes, ressuscitando mortos, atraindo multidões e desafiando autoridades, seria de se esperar que isso tivesse causado um enorme impacto nos registros da época. Mas, surpreendentemente, não há qualquer documento histórico contemporâneo a ele que mencione sua existência de forma clara e direta. Escritores como Flávio Josefo, Tácito e Suetônio viveram no século I e relataram eventos importantes daquele período, incluindo detalhes sobre o Império Romano e rebeliões na Judéia. Ainda assim, nenhum deles menciona Jesus de forma indiscutível como figura real, e os trechos onde seu nome aparece são amplamente considerados interpolações posteriores, ou seja, inserções feitas por copistas cristãos séculos depois. Além disso, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, base de toda a narrativa cristã, apresentam sérias contradições entre si. Para citar algumas: nascimento de Jesus. Mateus diz que Jesus nasceu no reinado de Herodes, que morreu em 4 a.C., enquanto Lucas afirma que o nascimento ocorreu durante o censo de Quirino, por volta de 6 d.C. Isso cria um intervalo de pelo menos 10 anos entre os dois relatos. Genealogia de Jesus. Mateus e Lucas apresentam genealogias completamente diferentes, desde Davi até José, o suposto pai de Jesus. Últimas palavras na cruz. Em cada evangelho, Jesus diz uma coisa diferente antes de morrer, o que indica que nem mesmo esse momento crucial foi registrado com consenso. Essas inconsistências mostram que os evangelhos não são relatos históricos precisos, mas narrativas teológicas com objetivos diferentes. Foram escritos décadas após os supostos eventos, por autores que nunca conheceram Jesus pessoalmente e que escreveram sob pressões políticas e religiosas. Escrituras manipuladas e um Deus sob controle imperial. A verdade é que a Bíblia não caiu do céu pronta. Ela foi moldada em concílios e disputas teológicas ao longo de séculos. O que hoje é chamado de Palavra de Deus passou antes pelo crivo de homens de poder que decidiram o que deveria ser preservado e o que deveria ser apagado. Muitos textos foram considerados heréticos e destruídos. Os evangelhos apócrifos, os escritos gnósticos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, entre outros, ofereciam visões alternativas sobre Jesus, algumas delas muito mais humanas, outras radicalmente espirituais, mas todas inconvenientes para a narrativa imperial. Com o passar do tempo, o cristianismo institucionalizado passou a servir como braço ideológico de Roma. A fé foi transformada em ferramenta de controle, e a figura de Jesus, longe de ser a de um simples profeta da Galileia, tornou-se o símbolo máximo de obediência, sofrimento e redenção, desde que dentro da estrutura do império. Diante de todas essas evidências, contradições nos evangelhos, ausência de registros contemporâneos e manipulações deliberadas das Escrituras, fica difícil acreditar que o Jesus da Bíblia tenha realmente existido como é apresentado. Um ser divino, Filho de Deus que realizou milagres, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Porém, é importante reconhecer um ponto que quase todos os estudiosos e acadêmicos sérios concordam. Provavelmente existiu um Jesus histórico, um homem comum, possivelmente um pregador judeu, que viveu na região da Galileia no século I. Esse Jesus, no entanto, está muito longe do personagem
mitificado que foi posteriormente exaltado nos textos cristãos. Os historiadores não afirmam que ele nasceu de uma virgem, que caminhou sobre as águas ou que ressuscitou mortos. Pelo contrário, os registros e indícios históricos apontam para alguém com um discurso crítico ao sistema religioso da época, que provavelmente foi visto como uma ameaça à ordem vigente e, por isso, executado. Como tantos outros líderes rebeldes judeus foram, esse Jesus possível era humano, com ideias possivelmente revolucionárias, mas também limitado, falível e mortal. Tudo o que veio depois, os milagres, a divindade, a ascensão aos céus, foi adicionado com o tempo, num processo gradual de mitificação, comum a muitas figuras históricas que passaram a ser adoradas como deuses após sua morte. É preciso compreender que, nos primeiros séculos, existiam muitas versões diferentes de Jesus, e as comunidades cristãs tinham interpretações conflitantes sobre quem ele era e o que representava. Foi apenas quando o cristianismo se tornou religião oficial de Roma que uma versão foi padronizada, e todas as outras, silenciadas. Assim, o Jesus que sobreviveu ao tempo e foi institucionalizado não foi o homem da Galileia, mas um símbolo moldado para servir a propósitos teológicos e políticos. O Jesus da fé não é o Jesus da história. Um é fruto da realidade, o outro da conveniência religiosa. Entender essa diferença é essencial para separar a busca honesta pela verdade histórica daquilo que foi construído para alimentar o poder e a devoção cega. E essa separação, embora desconfortável para muitos, é o primeiro passo para uma compreensão mais lúcida da origem da fé cristã. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você chegou ao final deste vídeo, é porque, assim como eu, não tem medo de questionar o que sempre foi apresentado como verdade absoluta. A busca pelo conhecimento exige coragem, exige mente aberta e, principalmente, disposição para enfrentar o desconforto das revelações. Meu nome é Orlando, e meu compromisso aqui não é com dogmas, mas com a verdade, mesmo que ela incomode, mesmo que ela quebre tradições milenares. Se esse conteúdo te fez refletir, se provocou alguma dúvida, ou até mesmo despertou uma nova curiosidade, então o objetivo foi cumprido. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem também está pronto para enxergar além do véu da religião tradicional. Eu te espero no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os mistérios, as manipulações e os segredos que moldaram as crenças de bilhões ao longo da história. Até lá, e nunca pare de questionar.